Olá, meus amigos. Vamos a mais uma leitura do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, e a partir do verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou assento à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, pouco se perdoa. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Novamente temos aqui mais uma história, e uma história envolvendo fariseu e um pecador. Nos versos 29 e 30 deste mesmo capítulo, nós meditamos e a atitude de dois grupos de pessoas. O primeiro, todo o povo que o ouviu, até os publicanos, reconheceram o mensageiro, reconheceram a mensagem e atenderam ao apelo feito. E no verso 30 que dizia: mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o desígnio de Deus. A mensagem, o mensageiro, não aceitaram e não foram batizados por João Batista. O publicano, o pecador, reconheceu a justiça de Deus. Foram batizados por João. Mas os fariseus, os religiosos, os intérpretes rejeitaram o plano e o propósito de Deus e não aceitaram o batismo. E nesta cena, mais uma vez, esses 2 personagens, esses 2 grupos estão presentes. O fariseu que convida Jesus para uma refeição, convida-o para um jantar. E Jesus, diz o texto, entra na casa do fariseu e tomou lugar à mesa.
aquilo que era de praxe, aquilo que era comum. Este visitante, qualquer visitante, seria recebido com ósculo, com beijo na face. Ele seria recebido com um empregado onde lavaria os pés. Mas isto não foi feito. Este fariseu que convida Jesus para essa refeição não faz nada disso que é o trivial, aquilo que é comum fazer na recepção de hóspede: lavar os pés, saudar, beijar a face com ósculo santo. Ele não faz, o religioso não faz. E aí surge esta mulher em cena, uma mulher da cidade, pecadora. E sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, chega por trás, rega os pés com as suas lágrimas, lava os pés com as suas lágrimas, enxuga os seus pés com o seu cabelo e derrama um bálsamo, um perfume, um óleo precioso aos pés do Senhor. Este que falhou, este que na sua religiosidade faz na aparência, não faz aquilo que deveria fazer, nem aquilo que deveria ser feito, ele faz. Mas aqui uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, sabendo que Jesus está ali e traz um frasco, um vidro de bálsamo, um unguento precioso, um vaso de alabastro, e derrama, rega os pés com as suas lágrimas, enxuga, beija-lhe os pés e unge os seus pés. E isto chama a atenção do religioso, e isso ele traz uma crítica à pessoa de Jesus, e dizendo que ele não era profeta, porque se ele soubesse, saberia quem era e que tipo de mulher estava lhe tocando os pés. E Jesus encerra com esta pergunta: dois credores, dois devedores, um deve 50 e o outro deve 500 denários. O Senhor perdoa a ambos. E a pergunta de Jesus é: quem o amará mais? Aquele a quem pouco se perdoa ou aquele a quem muito é perdoado? E no final dessa história, Jesus diz: perdoado são os teus pecados. Perdoados são os teus muitos pecados. Jesus concede perdão a uma mulher da cidade, uma grande pecadora. Mas aquele religioso que acreditava que não tinha grandes dívidas, não tinha grandes pecados, não tem gratidão. Mas aquela que muito é perdoado, esta religião que não existe gratidão, existe formalidade, não existe amor, apenas formalidade, apenas forma. Mas aqui nós temos alguém que realmente experimenta o perdão de Deus e se derrama em gratidão, em amor, em devoção. Alguém que se prostra aos pés do Senhor e o beija e o serve e se entrega a Ele totalmente. Que esta história, esta grande história narrada pelo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, possa trazer preciosas lições e que nós venhamos a experimentar, a reconhecer o nosso pecado, a nossa grande dívida para com o Senhor e sermos gratos a Ele pelo seu grande perdão, pela grande dívida que Ele nos perdoou. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus.